Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama enfrentou mais um revés importante no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Mirassol por 3-2, neste sábado, no estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo. A partida, válida pela 18ª rodada da competição, foi marcada por erros defensivos, falhas individuais e momentos de instabilidade que custaram caro ao Gigante da Colina. Com o resultado, o time segue na beira da zona de rebaixamento, aumentando a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. O jogo começou com o Vasco tentando impor seu estilo característico de posse de bola e controle territorial. Apesar de ter mais volume ofensivo, o time carioca pecava constantemente no último passe, desperdiçando chances claras de abrir o placar. Raia e Felipe Coutinho tiveram boas oportunidades nos primeiros minutos, mas pararam nas defesas do goleiro Walter, do Mirassol. Já os donos da casa, embora menos dominantes na posse, mostraram eficiência em seus contra-ataques e assustaram com finalizações de Danielzinho e Edson Carioca, que passaram perto da meta defendida por Daniel Fusato. Na etapa final, o panorama mudou drasticamente. O Mirassol voltou mais agressivo e calibrado, enquanto o Vasco parecia desconectado em campo. Logo aos 5 minutos, Negueba abriu o placar para os paulistas com um chute de fora da área que contou com uma falha crucial de Daniel Fusato, que não conseguiu segurar uma bola considerada defensável. O gol desestabilizou o Vasco, que viu sua defesa comprometida novamente minutos depois. Após erro de Maurício Lemos na saída de bola, Chico da Costa aproveitou o vacilo e ampliou o placar para o Mirassol, deixando os vascaínos em situação ainda mais delicada. Apesar do cenário adverso, o Vasco mostrou reação e buscou o empate em 5 minutos. Primeiro, Puma Rodrigues diminuiu o prejuízo aos 20 minutos, aproveitando uma sobra na área adversária. Pouco depois, Vegetti, artilheiro do time na temporada, empatou o jogo em uma jogada confusa dentro da área do Mirassol. A reação animou os torcedores vascaínos, que viram o time criar boas chances de virar o placar, como em um chute perigoso de Ryan da entrada da área. No entanto, o momento de esperança foi interrompido aos 37 minutos, quando Alisson aproveitou uma desatenção defensiva para marcar o terceiro gol dos paulistas após um cruzamento preciso de Carlos Eduardo. A derrota deixou o Vasco estagnado na 16ª posição, com apenas 15 pontos, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. Para o Mirassol, a vitória significou a ascensão ao 5º lugar, com 28 pontos, consolidando-se como um dos times mais regulares do campeonato até aqui. O resultado expôs as fragilidades defensivas do Vasco, que já sofreu 32 gols na competição, além da falta de eficiência em momentos decisivos. Para a torcida vascaína, a partida foi motivo de frustração e preocupação. Muitos torcedores destacaram as falhas individuais, especialmente de Daniel Fusato, que poderiam ter sido evitadas. Mais um jogo onde perdemos por erros bobos. Precisamos de mais atenção na defesa, comentou um vascaíno nas redes sociais. Outros lembraram a ausência de Léo Jardim, suspenso, e questionaram se sua presença poderia ter mudado o desfecho do jogo. Sem Léo Jardim, a diferença fica clara. Ele faz muita falta, afirmou outro torcedor. Internamente, a diretoria e a comissão técnica sabem que o momento é crítico. O calendário apertado e a pressão por resultados exigem soluções rápidas para evitar um colapso maior. Fernando Diniz, técnico do Vasco, reconheceu os erros cometidos e destacou que o time precisa melhorar sua consistência defensiva e aproveitar melhor as oportunidades criadas. Falhamos mais do que deveríamos e pagamos caro por isso. O Mirassol soube aproveitar nossos erros, avaliou o treinador após a partida. Por fim, a derrota para o Mirassol reflete os desafios enfrentados pelo Vasco nesta temporada. Apesar de momentos de reação, o time ainda carece de regularidade e eficiência para competir em alto nível no Campeonato Brasileiro. Agora, o foco está no próximo compromisso, o duelo contra o CSA, pela Copa do Brasil, em busca de uma classificação fundamental para manter viva a esperança de conquistar um título neste ano.
E agora que você já sabe sobre a dolorosa derrota do Vasco para o Mirassol, prepare-se para uma análise do técnico Fernando Diniz sobre o momento do clube. Ele admite a necessidade de reforços, mas faz ressalvas importantes. O que ele disse? Continue lendo para descobrir. Após a derrota para o Mirassol, o técnico Fernando Diniz abriu o jogo sobre a situação do Vasco da Gama e reconheceu que há uma urgência por reforços. No entanto, ele fez questão de pontuar que o elenco atual tem qualidade e precisa melhorar internamente antes de buscar novas contratações. Essa declaração reflete o momento delicado do clube, que luta contra as limitações financeiras e os desafios esportivos em um campeonato extremamente competitivo como o Brasileirão. Diniz não escondeu que o Vasco enfrenta dificuldades estruturais, especialmente no que diz respeito aos recursos disponíveis para reforçar o elenco. Contratação: vamos falar internamente. O discurso é o mesmo. A pergunta é repetida. Os recursos financeiros do Vasco são escassos, eu já sabia disso quando vim para cá. A gente procura outro jogador nesta janela. Mas temos que melhorar o que tem aqui dentro. Temos um bom elenco, afirmou o treinador em entrevista coletiva após o jogo contra o Mirassol. Essa fala demonstra que, apesar das limitações orçamentárias, o foco da comissão técnica está em maximizar o potencial dos jogadores já disponíveis. Para Diniz, a derrota para o Mirassol foi resultado de falhas individuais e coletivas que poderiam ter sido evitadas. Ele destacou que o time teve chances claras de vencer ou ao menos garantir um empate, mas erros defensivos comprometeram o desempenho geral. Hoje falhamos mais do que deveria, tomamos 3 gols evitáveis. Empatamos, tivemos chance de fazer o 3-2 antes do Mirassol, não fizemos e perdemos o jogo, analisou o técnico. Essa autocrítica reforça a ideia de que o elenco precisa evoluir em aspectos fundamentais, como atenção defensiva e aproveitamento nas finalizações. Além disso, Diniz considerou o confronto equilibrado e avaliou que o empate seria o resultado mais justo pelo que aconteceu em campo. O jogo não teve nenhuma surpresa. Foi equilibrado. Talvez o empate seria o mais justo pelo que aconteceu no jogo, declarou. Essa visão demonstra que o Vasco, mesmo em meio a dificuldades, tem condições de competir de igual para igual com adversários diretos na tabela, mas precisa corrigir detalhes cruciais para transformar boas atuações em resultados positivos. A torcida vascaína, por sua vez, enxerga na questão dos reforços uma solução imediata para os problemas do time. Muitos torcedores têm cobrado publicamente a chegada de novos jogadores, especialmente para setores carentes como a defesa e o meio-campo. Precisamos urgentemente de um zagueiro e um goleiro. Não dá para continuar assim, comentou um vascaíno nas redes sociais. Outros, no entanto, concordam com a visão de Diniz e defendem que o elenco atual precisa ser melhor aproveitado antes de investir em novas contratações. Temos peças boas, mas falta consistência. Resolver isso pode mudar tudo, opinou outro torcedor. Internamente, a diretoria sabe que a busca por reforços é essencial, mas enfrenta desafios financeiros significativos. A SAF precisa equilibrar as contas e evitar comprometer ainda mais o orçamento do clube. Além disso, qualquer contratação deve ser estratégica e alinhada às necessidades técnicas do time. O foco, portanto, está em encontrar soluções criativas, como empréstimos ou negociações com clubes parceiros, para trazer peças que realmente possam fazer diferença. Por outro lado, Diniz também destacou a importância de trabalhar o psicológico do grupo. O Vasco vive um momento de pressão intensa, tanto dentro quanto fora de campo, e o técnico entende que manter o elenco motivado é crucial para superar a má fase. Temos um bom elenco, mas precisamos melhorar o que já temos aqui dentro, reiterou. Essa postura reflete a confiança do treinador no potencial dos jogadores à disposição, mesmo diante de resultados frustrantes. Por fim, a análise de Fernando Diniz sobre a necessidade de reforços, aliada à ênfase na melhoria interna, reflete os dilemas enfrentados por clubes brasileiros em momentos de crise. Para o Vasco, o desafio é encontrar um equilíbrio entre reforçar o elenco e otimizar os recursos disponíveis, algo essencial para escapar da zona de rebaixamento e reconquistar espaço no cenário nacional. E agora que você já sabe sobre a análise de Fernando Diniz e a urgência por reforços, prepare-se para uma notícia importante sobre o próximo compromisso do Vasco.
Lucas Piton está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Quem assume sua posição? Continue lendo para descobrir. O Vasco da Gama terá um importante desfalque para o confronto contra o Atlético Mineiro, marcado para domingo, 10, às 16 horas, em São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Lucas Piton recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Mirassol e está suspenso para o duelo contra os mineiros. A ausência de Piton gera preocupações no setor defensivo cruzmaltino, que já enfrenta dificuldades nesta temporada, especialmente em partidas contra adversários mais qualificados. Lucas Piton tem sido uma das peças mais regulares do Vasco desde que chegou ao clube. Sua capacidade de atuar tanto na defesa quanto no apoio ofensivo faz dele uma arma importante no esquema tático de Fernando Diniz. Além disso, sua juventude e energia são características fundamentais para um time que busca pressionar alto e manter a posse de bola. No entanto, o acúmulo de cartões amarelos comprometeu sua participação em um dos jogos mais aguardados do Gigante da Colina na competição nacional. Sem Piton, o técnico Fernando Diniz precisará encontrar alternativas para recompor o setor esquerdo da defesa. A tendência é que Vitor Luiz assuma a titularidade. O experiente lateral esquerdo já atuou em várias oportunidades nesta temporada, mas ainda não conseguiu se firmar como uma opção confiável. Torcedores e analistas lembram que Vitor Luiz, apesar de sua experiência, carece de regularidade e pode ser vulnerável em jogos contra times de maior poder ofensivo, como o Atlético Mineiro. Essa troca de peças pode ser um ponto fraco explorado pelos mineiros, que contam com um dos ataques mais eficientes do campeonato. Outra alternativa seria a entrada do jovem Leandrinho, uma promessa das categorias de base do Vasco. No entanto, o jogador ainda não ganhou espaço significativo sob o comando de Diniz e tem poucas partidas como profissional. Para muitos torcedores, apostar em Leandrinho em um jogo tão decisivo seria arriscado, especialmente diante de um adversário como o Galo, que possui jogadores rápidos e habilidosos pelos lados do campo. Vitor Luiz precisa mostrar que ainda tem fôlego para grandes jogos. Mas Leandrinho também merece uma chance, comentou um vascaíno nas redes sociais. Outros torcedores, no entanto, defendem que a experiência seja priorizada neste momento crítico. Não dá para arriscar o garoto contra o Atlético Mineiro. Vitor Luiz tem que entrar, opinou outro. A suspensão de Lucas Piton ocorre em um momento delicado para o Vasco. O time carioca busca reação no Campeonato Brasileiro após a derrota para o Mirassol e tenta escapar da zona de rebaixamento. Contra o Atlético Mineiro, um adversário tradicional e bem organizado, o desafio será ainda maior. Além de superar as limitações técnicas, o Vasco precisará minimizar os erros defensivos que têm custado pontos importantes na competição. A escolha de quem substituirá Piton pode ser determinante para o resultado do jogo. Por outro lado, o Vasco contará com o retorno de dois jogadores importantes para o confronto, Léo Jardim e Paulo Henrique. O goleiro Léo Jardim, suspenso na partida contra o Mirassol, retorna para ocupar a meta cruzmaltina. Sua presença é vista como essencial para dar mais segurança à defesa e evitar falhas como as que comprometeram o resultado contra os paulistas. Já Paulo Henrique, que cumpriu suspensão automática, volta para reforçar o setor direito, onde tem sido peça-chave com sua versatilidade e bom desempenho ofensivo. Para a torcida vascaína, o jogo contra o Atlético Mineiro representa uma oportunidade de mostrar resiliência e começar uma reação no Brasileirão. Apesar do desfalque de Lucas Piton, há expectativa de que o time consiga apresentar um desempenho melhor, especialmente com o retorno de peças importantes como Léo Jardim e Paulo Henrique. Precisamos vencer para sair dessa situação. Não podemos pensar em outro resultado, afirmou um torcedor nas redes sociais. Outros destacam a importância de corrigir os erros defensivos e aproveitar as chances criadas no ataque. Se o Vasco jogar concentrado, podemos surpreender o Galo, completou outro. Internamente, a comissão técnica sabe que o confronto será um teste crucial para avaliar a capacidade do elenco de reagir em momentos de adversidade. Fernando Diniz deve priorizar a organização tática e a intensidade para tentar neutralizar o poderio do Atlético Mineiro. Ao mesmo tempo, a diretoria monitora o mercado em busca de reforços que possam resolver problemas pontuais, como a falta de profundidade no setor defensivo. Por fim,
a ausência de Lucas Piton expõe novamente as fragilidades do Vasco em termos de elenco. Embora o clube tenha peças capazes de assumir sua posição, a diferença de qualidade e experiência pode ser sentida em um jogo decisivo como este. Agora, o foco está em minimizar o impacto dessa baixa e buscar um resultado positivo contra um dos gigantes do futebol brasileiro. E agora que você já sabe sobre o desfalque de Lucas Piton e as alternativas para o setor esquerdo do Vasco, prepare-se para uma notícia que movimentou as redes sociais. Após a derrota para o Mirassol, torcedores lembraram da importância de Léo Jardim. Por que sua ausência foi tão sentida? Continue lendo para descobrir. A derrota do Vasco da Gama por 3-2 para o Mirassol, no último sábado, 2, trouxe à tona uma discussão recorrente entre os torcedores, a importância de Léo Jardim no gol cruz-maltino. Apesar de estar suspenso e fora do confronto após ter sido expulso na partida contra o Internacional, o goleiro foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após o resultado negativo. A ausência de Léo Jardim foi amplamente sentida, especialmente em um jogo marcado por falhas defensivas e momentos decisivos sob as través. O primeiro gol do Mirassol, marcado por Negueba, gerou grande repercussão entre os vascaínos. Na jogada, Daniel Fuzato, substituto de Léo Jardim, falhou ao tentar defender um chute de fora da área que, para muitos, era parável. Essa falha reacendeu o debate sobre a diferença de desempenho entre os dois goleiros. Nas redes sociais, parte da torcida destacou que Léo Jardim provavelmente teria evitado o lance, algo que poderia ter mudado o rumo do jogo. Sem Léo Jardim, a diferença fica clara. Ele é nosso melhor jogador, afirmou um torcedor em comentário viralizado. Outros lembraram que o arqueiro titular tem sido decisivo em várias partidas nesta temporada, salvando o time em momentos críticos. Ele já nos tirou de situações difíceis antes. Sua ausência fez falta demais, completou o outro. Para a torcida, a comparação entre Léo Jardim e Daniel Fuzato não é apenas técnica, mas também emocional. O goleiro titular é visto como um líder dentro de campo, capaz de transmitir segurança ao sistema defensivo. Além disso, sua regularidade e capacidade de realizar defesas difíceis têm sido fundamentais para o Vasco em um campeonato tão competitivo como o Brasileirão. Já Daniel Fuzato, apesar de ser um jogador experiente, ainda não conseguiu conquistar a confiança total dos torcedores. Seu desempenho irregular em algumas partidas aumenta a pressão sobre ele, especialmente em jogos decisivos como o duelo contra o Mirassol. Internamente, a comissão técnica sabe que a posição de goleiro é crucial para o equilíbrio do time. Fernando Diniz, técnico do Vasco, já destacou em entrevistas anteriores a importância de Léo Jardim para o esquema tático da equipe. O treinador entende que um goleiro seguro permite ao time adotar uma postura mais ofensiva, sabendo que há garantias no último setor. Além disso, Léo Jardim se destaca por sua habilidade em sair jogando com os pés, algo que se alinha perfeitamente ao estilo de jogo proposto por Diniz. Essa característica faz dele não apenas um defensor, mas também um construtor de jogadas, ampliando suas contribuições ao elenco. Por outro lado, a diretoria precisa avaliar cuidadosamente a situação de Daniel Fuzato. Contratado como reserva, o goleiro chegou ao clube com a expectativa de ser uma alternativa confiável caso Léo Jardim estivesse indisponível. No entanto, seu desempenho irregular gera dúvidas sobre sua capacidade de assumir a meta em momentos decisivos. Para alguns torcedores, o Vasco precisa buscar um segundo goleiro mais qualificado no mercado para evitar que falhas individuais comprometam resultados importantes. Precisamos de um reserva à altura. Não dá para depender só do Léo, comentou um vascaíno nas redes sociais. Além disso, a ausência de Léo Jardim evidencia outra fragilidade do Vasco, a falta de profundidade no elenco. Com poucas opções confiáveis em posições-chave, o clube fica vulnerável quando seus titulares estão suspensos ou lesionados. Esse problema não se limita apenas ao gol, mas também afeta outros setores do time, como a defesa e o meio-campo. Para a SAF, a lição é clara: reforçar o plantel é essencial para evitar que desfalques pontuais comprometam o desempenho geral da equipe. Por fim, a repercussão sobre a ausência de Léo Jardim reflete o papel crucial que o goleiro exerce no futebol moderno. Mais do que um defensor, ele é um líder e um ponto de equilíbrio para o time.
Para o Vasco, a volta de Léo Jardim ao time titular será fundamental para encarar adversários mais fortes, como o Atlético Mineiro, na próxima rodada. Seu retorno pode devolver a segurança necessária para o Gigante da Colina buscar resultados positivos e iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre a derrota para o Mirassol. Você acredita que o Vasco poderia ter saído com ao menos um ponto do jogo contra o Mirassol? Análise de Fernando Diniz sobre reforços. Concorda com Diniz quando ele diz que o elenco atual tem qualidade, mas ainda precisa melhorar internamente? Quais posições você considera prioritárias para novas contratações? A ausência de Lucas Piton contra o Atlético Mineiro. Quem você prefere ver na lateral esquerda contra o Galo, Vitor Luiz ou Leandrinho? Por quê? Acha que a ausência de Piton pode ser um fator decisivo no resultado do jogo? Repercussão sobre Léo Jardim. Você concorda que a presença de Léo Jardim poderia ter mudado o resultado contra o Mirassol? O Vasco precisa buscar um goleiro reserva mais qualificado para evitar problemas futuros? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Sua visão é essencial para continuarmos debatendo e apoiando o Gigante da Colina. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo retorno do clube ao topo. Até a próxima!